Na aula de hoje nós vamos recapitular alguns conceitos básicos, né, de funções, né, começando por operadores. A gente vai trabalhar, relembrar algumas partes e avançar um pouco mais na matéria, né? Então, o primeiro conceito que a gente aprende dentro do Excel são os operadores, certo? Dentro dos operadores, a gente tem os sinais, né? Que são as operações aritméticas. Por exemplo, a gente tem o sinal de mais, né? Tá aqui, ó, mais. Temos o menos. Temos o sinal de multiplicação, né? Então vamos lá, de novo. Sinal de adição. Sinal de adição, né? O sinal de subtração, o sinal de multiplicação, o sinal de divisão, tá? Sinal de porcentagem, o sinal de... Esse aqui é um sinal de... Na realidade, ele é de igualdade, porém, ele é utilizado para operações aritméticas dentro de cada célula do Excel, tá? A gente tem agora a exponenciação, certo? Então a gente nota que a gente tem três sinais, né, que são um pouco diferentes da nossa escrita, né? Que é o sinal da exponenciação e o sinal da divisão e o sinal da multiplicação. Esses três sinais, eles são diferentes, tá? Porque normalmente a escrita dentro da tecnologia, dentro da informática, ela é um pouco diferente, ela é um pouco diferente da nossa escrita contextual, tá? Depois a gente vem para a questão de os operadores de condição, tá? Então aqui são as operações e aqui são as condições, né? Ou condicionais, ok? Então vamos lá. Como condição, a gente tem algumas nomenclaturas. O sinal de maior, o sinal de menor. Vamos lá, deixa eu fazer do jeito que foi feito do outro. Vamos lá. O sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de diferente que, o sinal de maior e igual a, maior e igual a, maior e igual a. O outro é o menor e igual a, e o sinal de igualdade, tá? Então, são condicionais. Lembra que lá nas operações tem o igual e aqui tem o igual também, que é o sinal de igualdade, tá? Então, vamos lá. A gente fez alguns exercícios, né? Como soma, a gente fez a fórmula de subtração, que basicamente a soma seria o quê? Eu pego lá, por exemplo, pego um número, certo? Número 32, e pego o número 45, certo? Pego esses dois números. Então, aí eu quero lá, por exemplo, a gente vai fazer a função soma. Função soma, certo? Dentro da função soma, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o sinal de igual, que essa célula está recebendo uma operação aritmética. Eu vou selecionar a linha 5 da coluna B e vou somar com a linha 5 da coluna C. Ele vai te dar o resultado,
certo? Ah, professor, não entendi, como é que a gente faz? Meu, ó, toda vez que você fizer uma função, ela vai estar descrita assim que você clicando 2 vezes na célula, ele vai te falar o caminho que você fez para gerar aquele resultado, tá bom? Então, vamos lá, subtração, né? Subtração, fórmula na realidade, né? Falei errado aqui. Na realidade é uma fórmula, não é uma função. Então, fórmula, subtração. Muda alguma coisa, professor? Não. Eu vou pegar igual esse resultado menos esse resultado, do Enter, vai dar menos 13. Por que menos 13, professor? Porque um dos resultados é maior que o outro. Ó, esse número 45 é maior que o 32. É como se eu tivesse uma dívida de R$ 45 e pagasse R$ 32 da dívida. Ia ficar menos R$ 13, ainda ficar devendo menos 13. Ainda ficar devendo 13, certo? Então vamos lá. Fórmula de subtração. Certo? Fórmula de subtração. A fórmula de subtração, vocês vão fazer o seguinte. Igual, como toda fórmula, pegar esse resultado, vezes, olha lá como é que é o sinal de vezes, e do Enter. Certo? E essa é a fórmula de subtração. Agora vamos à fórmula de divisão. Certo? Fórmula de divisão. Fórmula de divisão vai ser, vamos lá, fórmula divisão. Vai ser esse igual esse número dividido por esse número. E aí dá esse valor, tá? Aí agora a gente vai fazer a fórmula de divisão. Arredondamento. Como que é arredondamento? Ah, eu tenho vários números, por exemplo, eu tenho lá 56, 45. O que é o arredondamento? Eu venho aqui, ó, e arrasto. Ele arredonda tudo, ele deixa tudo num valor só. Tá? O arredondamento normalmente ele é utilizado quando você faz algumas fórmulas e você coloca vários números diferentes, automaticamente ele já faz a operação que você pede, tá bom? Na verdade, isso é o auto-preenchimento, né? Só corrigindo. O arredondamento é quando os critérios de arredondamento, por exemplo, 5,6. 5,6 é 6. 5,4. 5,4 é 5. Entendeu? Quando tiver 5, 5,5 é 5. Quando tiver 5,6 é 6. Tá? É um critério de arredondamento matemático. Tá bom? Vamos lá. Endereços absolutos e relativos. O que funciona? Como é que funciona isso? Ó, eu tenho aqui a fórmula, certo? A função, o endereço. Tudo que eu faço aqui, ó, nas células, aparece nesse endereço aqui, ó. Vendo? Tudo que eu faço. Eu posso fazer uma operação aqui, tá? Eu posso fazer uma operação aqui, ó. Por exemplo, eu posso fazer o igual, eu quero esse vezes esse. E dou o resultado. Certo? Então, esse é um caminho também que é utilizado, que é um endereço relativo, tá? Aí, vamos lá, endereço absoluto. Quando se trata de endereço absoluto, é quando eu travo a célula. Por exemplo, tenho lá, o que eu citei o exemplo na aula passada, eu tenho o valor do dólar, o dólar está a R$5,3. Aí eu quero calcular o valor do mouse em relação ao dólar. Então eu vou fazer o valor, por exemplo, o dólar vezes
Ou, quer dizer, o valor do real, por exemplo, o mouse custa R$6. Eu tenho que fazer ele 6 vezes 5, porque em relação ao dólar. Quanto ele vai ficar em relação ao dólar, tá? Aí tem a questão da porcentagem, né? Tem que entender que é o seguinte, a gente vai entender o seguinte conceito. 100% é igual a 1. 50% é igual a 0,5. 10% é igual a 0,1. E 8%, por exemplo, é igual a 0,08. Ok? Então a gente tem que entender isso em porcentagem. Tudo bem, professor, mas na célula lá eu vou fazer um cálculo, por exemplo, um mouse custa R$10. Eu vou acrescentar 30% desse valor. Entendeu? Como que vai ser isso? Então vamos lá, acréscimo. Como que vai ser esses 30%? Como que eu vou calcular isso, professor? O preço final vai ser quanto? Quanto será o preço final? O preço final será igual B2 vezes C2 mais B2. Professor, não tem nada a ver com nada. É simples, ó. Fiz até um pouco errado aqui, ó. Vamos lá. Vai ser o preço do mouse, certo? Vezes o acréscimo mais o valor de R$10. Dá R$13, tá? O valor total. Quanto eu vou pagar? Tá bom? Isso é para relembrar aqui com relação à porcentagem. Aí a gente chega em funções, tá? A função, a gente tem a função, por exemplo, a função soma, tá? Como que funciona a função soma? Tenho alguns números, 10, 15, 30, 40, certo? E aí eu quero somar isso aqui, eu tenho duas formas. Eu venho aqui, ó, ele vai automaticamente selecionar as células que eu quero somar, eu somo e dá o resultado, tá? E dá o resultado. Como que vai funcionar isso, professor? Como que eu não estou entendendo? Não tem problema, ó. Eu tenho 25, 24, 26, 98, 30. E aí eu quero somar. Eu venho aqui, autossoma, dou Enter, ele soma automaticamente. Professor, mas eu quero fazer isso sem utilizar a autossoma. Igual, soma, tá vendo? Ó, a fórmula aqui, soma. Tenho dúvidas com relação a como fazer, ó, tá aqui, ó, número 1, ponto e vírgula, número 2 e a operação. Então vai ser, ó, eu quero daqui, ponto e vírgula, até aqui. De uma forma, 2 pontos, tá? 7, 2 pontos, até aqui. Ele vai pegar o intervalo de 24 até 10. Dá Enter, 138, ok? Ah, tenho dúvida da fórmula. Clica aqui e você já vai ver a fórmula automaticamente, tá bom? Essa é a fórmula soma. Professor, eu quero um intervalo maior, eu quero daqui, ó. Eu quero um intervalo maior. Como que eu faço? Simples, ó. Eu venho aqui, por exemplo, quero um intervalo, tudo isso aqui. O intervalo é tudo que eu quero, o que eu quero calcular. Então eu venho aqui, ó, igual
soma, que é a minha função. Eu venho aqui, seleciono o primeiro item, 2 pontos, que é o intervalo, e seleciono todo o intervalo. Ele vai dar 1.284, que é todo o intervalo da minha soma. Ok? Aí vamos lá. Você também, você vai fazer, por exemplo, agora a gente vai fazer o máximo. Eu quero desses números aqui, eu quero o valor mais alto. Eu não quero todos, eu quero o mais alto de todos. Como que eu vou fazer isso? Igual, máximo. Aqui. Aí eu vou fazer a primeira, H26, 2 pontos, K30. Então, o que ele vai fazer? Entre o 10 e o 19 lá embaixo, ele vai pegar o maior número entre eles, que vai ser o 293, tá? Se você vou dar uma olhada aqui, ó. O maior número é o 293, ok? Aí eu quero o mínimo. O mínimo é da mesma forma, pessoal. A diferença é que aqui eu vou colocar min, tá? Pera aí, vamos ver aqui. Aí ele pega aqui, ó, o menor número de todo esse range aqui é o 6. Ele te aponta aqui, ó. O min é 6. Ok? Aí vamos lá. Eu quero agora a média. Ele vai pegar todos esses números e dividir pela quantidade de números. Ok? Então, a gente tem aqui, vamos lá. Pegou o intervalo. Ah, tá. Deixa eu uma forma de colocar aqui, média. Média. Então, a média desses números é 64,2. Ok? Aí, a gente parou, a última aula a gente parou nessa função aí. A gente parou na média, certo? Agora, dando continuidade, a gente vai fazer a nossa função de data. Então, como é que vai funcionar essa função? É simples, pessoal. A gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, vai, data. Ok? Data. E aqui você vai colocar igual hoje e parênteses. E aí ele vai te colocar a data de hoje. Ele vai fazer a data de hoje, tá? Então, aí você vai ter uma noção, né, das datas e tudo bonitinho, tá? Aí dá pra gente calcular algumas coisas, né? Como, por exemplo, a quantidade de dias, né, que tem o seu aniversário. Por exemplo, eu tenho lá, vamos supor, meu aniversário, dia 22/7/1986. Certo? E a data de hoje, que é 12.02.2021. Vou colocar aqui, aniversário. E data atual. E aí aqui é que está o pulo do gato. Então vai ficar aqui, ó, dias de vida. Vamos lá? Eu vou pegar essa data aqui,
essa e vou subtrair dessa data aqui. Vamos lá. Por que ele deu esse número extenso? Porque ele quebrou o número em vários números. Tá? Então vamos ver aqui. Tá tudo certinho. 21, tá certo. Tá? Ele deveria ter dado o número aqui. Vamos ver o que aconteceu. Igual esse menos esse. Tá acontecendo algum erro aqui? Vou ver direitinho. Deu um erro aqui. Eu vou descobrir o porquê que é, depois eu falo pra vocês. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a questão da data de aniversário. Eu tenho a data e o dia da semana. Data de aniversário, 22/7/1986. Certo? Dia da semana, como que funciona? Igual, texto. Aí vou colocar a data, certo? Ponto e vírgula. E DDD. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai me dar o dia da semana em que eu nasci. Então, eu nasci numa terça-feira. Vamos entender mais ou menos como funciona aqui? Ó, a função é uma função de texto, tá? Onde eu pego a célula que eu quero verificar o dia da semana. E entre essas aspas aqui, toda vez que vocês virem essas aspas, é que é um texto que eu quero colocar. Toda vez que eu quero colocar um texto dentro de uma célula relacionado a uma fórmula, eu coloco essas aspas, tá? E o DDD corresponde ao dia da semana, tá? Que aí ficou na terça-feira. Eu vou verificar aqui por que não aconteceu, não deu certo essa data. Essas datas aqui deveriam ter dado certo. Eu não entendi por que não deu certo aqui, sendo que eu fiz esses cálculos, né? Vamos ver aqui primeiro, vamos ver aqui. Menos. Tem que converter para número, né? É isso aí. Tem 8.971 dias. Todos esses essa é a data, o número de dias de vida, tá? Então aqui eu só tenho que formatar aqui, ó. Vou formatar a célula. Vai colocar 0. Pronto. 8.971 dias, tá?
Esse é o cálculo para a gente fazer o cálculo de datas. Então, e aqui é o dia da semana. Em qual dia da semana eu nasci? Tá? Aí, tem uma outra função que chama função C. Como que funciona essa função C? Eu vou fazer um quadro aqui, vou digitar rapidinho, para a gente exemplificar, certo? Então, eu tenho aqui, ó, dentro de um quadro, tá? Eu tenho a contagem, certo? E dentro dessa contagem tem os alunos. Alunos. Eu tenho primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Para a gente prosseguir aqui, pessoal, só relembrando um fato aqui, ó. Para que eu tivesse esse número de dias, eu tive que converter essa célula, tá? Como que eu converto essa célula? Eu venho aqui, ó, em formatar células. E aqui eu converto para número, porque se eu coloco como decimal ou como data como data no formato data normal, ele vai só aglutinar, ele vai só somar. Ele não vai fazer a contagem de dias. Ok? Então por isso eu tive que formatar essa célula. Tá? Eu formatei essas, vim aqui, ó, formatei a célula para que tivesse só número e sem zero, sem casas decimais. Tá? Aí ficou esse número aqui. Aí aqui a gente está na questão da média dos alunos, né? Dos alunos de uma sala, vamos para uma sala aleatória, né? Então eu preciso calcular essa média, certo? O cálculo da média a gente já fez, a gente já sabe. Só que agora eu só quero ver se o aluno está aprovado ou não, certo? Vamos colocar aqui Maria, João e Sérgio, certo? Maria, João e Sérgio. Então a gente, vamos lá, Maria, ela tirou um 5, tá? Primeiro bimestre. Depois ela tirou um 7 no terceiro. Depois ela tirou um 4. E depois no último bimestre ela tirou um 10. Ok? Só que agora eu quero o seguinte, eu quero o resultado. Eu quero somar a média, quero fazer essa soma e dizer para a pessoa se ela está aprovada ou está reprovada. Isso é um resultado, certo? Então, eu vou dizer se ela está de acordo com a média, se ela está aprovada ou reprovada. Então, João tirou um 8, 9, 5 e 10. O Sérgio ficou mediano ali, ficou 7, 7, 7, 7. Certo? E aqui o resultado. Ok? Aí, pessoal, vem aquele questionamento, que a gente precisa entender a lógica. A média da escola, vamos supor que a média da escola seja 6, tá? Então, se a pessoa tirou 6, ela está aprovada, porque é maior ou igual a 6, certo? Se ela tirou 6, ela está aprovada. Se ela tirou 5,5, está reprovada, tá? Então vai ser média 6, certo? Então como que eu vou fazer isso? A fórmula é simples, ó. Igual, certo? Vai receber uma operação aritmética. Ah, última forma, esqueci de um detalhe, tá, pessoal? Esqueci de um detalhe aqui. Eu não calculei a média. Eu não tenho a média. Então, como é que eu vou fazer a média, né? Então, vou fazer aqui, ó. Média, certo? E aqui o resultado, certo? A média, como que a gente calcula a média? Igual média, a média, né? Igual a média. Eu vou fazer o intervalo daqui, 2 pontos, até aqui. Eu enter. E aí o que eu fiz? Eu preciso ficar fazendo um por um? Não. Eu só faço isso, ó.
Esse é o resultado. Vamos melhorar um pouquinho essa visualização disso aqui? Vamos lá. Ó, tá vendo? Essa é a média. Essa é a média dos alunos, ok? Agora eu quero o resultado. O resultado é igual, operação aritmética, que nem aqui, ó. Que nem aqui, ó. Para calcular, eu coloquei igual a operação, certo? Igual C, que é a função, certo? A média, que é o resultado da soma dessas notas, a média está aqui, for maior que 6, certo? Aí a gente vai dizer para a pessoa se está reprovada ou aprovada. Então, vamos recapitulando. Igual, recebe a operação aritmética. Função, função C. Aí eu coloco entre parênteses a célula correspondente à média for maior que 6, tá? Você vai colocar ponto e vírgula e entre aspas, porque a gente vai falar para o usuário, vai falar para a pessoa que tá recebendo a informação se ela está aprovada ou reprovada. Certo? Ah, professor, ele vai fazer uma comparação entre um e outro? Sim. Porque se for 5,5, tá reprovado, certo? Eu dou enter aqui, ó. A pessoa tirou 6,5 de média, então ela tá aprovada, certo? Eu podia copiar essa fórmula para cá, mas eu vou fazer de novo, tá? Então, vamos colocar aqui 2. Vamos ver que a vida do cara teve um desastre no começo. Igual, função C, certo? A média for maior que 6, aí vai fazer ponto e vírgula, entre aspas, né? Entre aspas, você vai fazer o seguinte, vai colocar aprovado. Ou, se não, reprovado. Beleza? Deu Enter. Ele assumiu que está aprovado, por quê? Porque tirou um 6,5. Se ele tivesse tirado um aqui, ó, reprovado. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a dar uma brincada aqui, vai. Ó, vou colocar 3. Vamos lá. Função, a célula recebe a função C, certo? Que entre parênteses vai ser da seguinte forma. A média, se a média for maior que 6, ponto e vírgula, entre aspas, certo? Vai ser aprovado. Então, se não, o resultado vai ser reprovado, tá? Recapitulando, na função C, primeiro eu preciso ter a célula que eu vou ter que tomar por base, tá? A comparação vai ser aqui, ó. Não vai ser aqui, aqui são só dados, são só informações. Tá? A comparação ela é aqui, acontece aqui, ó, se da média, a comparação vai ser da média. Então, eu venho aqui, igual, se a célula da média for maior que 6,
vai ser aprovado. Se não, vai ser reprovado. Eu coloco o reprovado aqui. Dei Enter. Beleza. Professor, e se eu colocar aqui, por exemplo, um 2, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, um 10. Vou colocar aqui, ó, 10. Muda para aprovado, o status. Porque essa célula está atrelada a essa célula que necessita desses dados. Então a gente deduz o quê? Que isso aqui são dados isso aqui é a informação e isso aqui é o meu retorno. Certo? Esse é o meu retorno. Certo? Então, aqui eu vou fazer a comparação. Certo? Dentro dos dois, eu faço a comparação. Certo? É assim que funciona. Eu tenho os dados que eu preciso, depois eu tenho a informação. Olha só, dados não são informações. Por quê? Porque eles não me dizem nada. A princípio só me diz que a Maria tirou um 5 no primeiro bimestre, tirou um 7 no segundo, um 4 no terceiro e um 10 no quarto. Só que isso não é uma informação ainda, porque eu ainda necessito da formatação desses dados para que seja uma informação, e essa informação eu faço uma comparação, que é aqui, ó, função C, eu vou pegar a média e se ela for menor que 6, então eu estou comparando, eu vou comparar isso ao meu resultado, certo? O resultado vai ser aprovado, se não, vai ser reprovado, ok? É assim que funciona. Tudo isso, pessoal, é a função C. Função C. Tá? Essa aqui é a primeira função importantíssima que vocês vão ter. Vocês vão precisar para o mercado de trabalho, né? Isso aqui é mercado de trabalho, tá? Função C é mercado de trabalho. Toda empresa que você for que pedir Excel vai pedir essa função, tá bom? Pessoal, essa aula de hoje, muito obrigado. E a gente vai se falando aí nos próximos encontros aí. Muito obrigado, tchau, tchau.